O que é isso aí, professor, na lousa? Filho, se você perguntar isso aí para mim, isso aqui parece uma carta portulana. Aquelas cartas que surgiram no século XII. Isso é um esboço, talvez singular, do mapa do Brasil. Professor, mas esse é o mapa do Brasil? É a minha concepção artística, meu filho. Entendeu? Você não fica julgando a obra de um artista pelos seus conceitos, muitas vezes tradicionais, dentro das escolas que você conhece. Depois dessa humilhante, vamos começar aí, filho. E só um adendo para aqueles que são os caras que gostam de fazer graça. Quando um vídeo meu ele é recomendado para você, talvez você seja estudante, por isso ele é recomendado. Você entendeu? E aí os seus comentários, muitas vezes, se são de baixo calão, não é baixo escalão, pelo amor de Deus, baixo calão, ou comentários desairosos, democraticamente, com Vladimir Putin, eu os deleto. Nem enveneno a comida. Então é o seguinte, fião, vamos lá. Aqui é o mapa do Brasil e você deve estar acostumado com isso. Vou só lembrar para vocês algumas coisas aqui, tá? Aqui são os 6 tipos climáticos principais do Brasil, que você já viu em algum lugar do passado, com seus professores. Isso aí é clássico. Até porque aqui eu estou fazendo aquela aula síncrona EAD de Aba 4. Mas tudo bem. A área 1 é o clima equatorial. Tá? Clima equatorial. A área 2 é o clima tropical, fião. Tropical típico. Daqui a pouco a gente vai entrar aqui. A área número 3 é o clima tropical semiárido. O número 4 é o tropical atlântico, ou tropical atlântico. A gente vai falar aqui algumas coisas aqui. O número 5 é o tropical de altitude. O número 6 é o subtropical, que está na zona temperada do mapa. Agora vamos fazer algumas colocações para você. São coisas que às vezes você passa batido e não sabe. Dentro de uma situação dessa, estou vendo que não pegou o clima equatorial. Ali é equatorial, equatorial, é porque aqui é bem espartano a coisa. Acho que nem Esparta eles teriam feito uma aula tão espartana dessa. Então é o seguinte, fião. Clima 1. Muitas vezes você fala equatorial. Então equatorial, né, tem chuvas abundantes, ou seja, elevado índice pluviométrico. Você tem elevada temperatura média. Quando o aluno vê T média, ele já acha que é cursinho de medicina, e não é. Elevada temperatura média e baixas amplitudes térmicas, diferença da maior para a menor temperatura. Isso é o clima equatorial. E você acha que o equatorial chove toda vez, e não é assim. Cuidado com isso. O equatorial muitas vezes tem de 1 a 6 meses de seca. Pera aí, professor, se é 6 meses de seca, é quase um clima tropical, não é? Sim, senhor. Tanto é que você tem mais ao sul aqui, por exemplo, em algumas áreas circunjacentes da Amazônia, o clima subequatorial, tá? Nesta área aqui, por exemplo, nesta área aqui de Roraima, você tem um clima tropical típico, não equatorial. Apesar de Roraima fazer parte do bioma Amazônia, o clima lá é tropical típico, do hemisfério norte, que a gente vai ver depois dos climogramas. Então Roraima, com os seus campos de Roraima, que na realidade são quase um cerrado, praticamente um cerrado, uma formação savânica. Às vezes alguém separa de cerrado e põe campos de Roraima. Tem um clima tropical típico dentro do bioma Amazônia. Cuidado com isso. Então tem de 1 a 6 meses de seca. Aqui tem 6 meses de seca. Cuidado de achar que a Amazônia chove abundantemente, não é bem assim. Agora essas áreas que eu coloquei A, B, C são áreas que chovem muito na Amazônia. Aqui no Amapá, região de Clevelândia, no Amapá, a região da cabeça do cachorro da Amazônia, que é o noroeste da Amazônia, e a região da Amazônia sudocidental, próximo ao Acre, né? Chove abundantemente nessas regiões, sendo que a Amazônia não é a região que mais chove no Brasil. Já falamos isso em vídeos passados. É a região das encostas da Serra do Mar.
Vamos chegar lá. Então cuidado achar que a Amazônia é uma coisa só. Por isso que bioma Amazônia inclui várias situações que você de repente vai assim, mas como tem formação parecida com a formação savânica? Tem. Cuidado com isso nas provas. O clima tropical típico, filho, por sua vez, ele é o tropical semi-úmido, não é semiárido, semi-úmido. Tem uma estação seca, geralmente a estação seca nesse clima começa no inverno mesmo, mas no outono já está. E você sabia que as temperaturas maiores do centro-oeste não estão no verão? No Mato Grosso, por exemplo, as maiores temperaturas estão aonde? No outono. Por quê? Porque dentro da questão do movimento aparente do Sol, quando chega no outono, o Sol incide perpendicularmente aqui no centro-oeste, Mato Grosso e tal. Por isso que você tem no Mato Grosso as temperaturas, em parte do Mato Grosso do Sul, as maiores temperaturas, na primavera, na primavera nós temos as maiores temperaturas da região do Mato Grosso, porque o Sol incide perpendicularmente naquele movimento que a gente fala aparente, ele sai do trópico, sai da incidência do trópico de Câncer e vai para o trópico de Capricórnio, e passa pela linha do Equador, quando chegar aqui, no dia 21 de dezembro, no trópico de Capricórnio, ele estava na primavera ali, incidindo perpendicularmente ali no centro-oeste, praticamente no Mato Grosso. Cuidado com isso em provas. Depois, filhão, esse tropical também é chamado de tropical continental, apesar de ter uma pequena parcela com influência marítima. Isso aqui, logicamente, você sabe, verões quentes, mais chuvas. Então a estação das chuvas é o verão, primavera-verão. Vocês estão vendo a televisão aí, principalmente na minha região, que as águas estão baixas, olha que o mundo vai acabar. Não vai acabar, pô, é ciclo, estamos no outono, inverno, estamos no inverno hoje, estamos no inverno. Quando vai começar a época das águas? Na primavera, filhão. Todo ano é a mesma coisa. Mas agora outra situação da água, um dia eu vou discutir vídeos da água com você. Aí são outras situações. Mas a questão das secas é natural, é normal aqui, pô. E depois, o inverno, ele é ameno, não é muito frio. Agora, há pouco tempo atrás, sábado passado, hoje, eu nem sei que dia que é, hoje é dia 10 de setembro de 2020. Acho que foi sábado, ou sexta, ou domingo, ou coisa assim. Bateu no inverno 39,5 graus em Pereira Barreto, a sombra, tá? Então, inverno ameno, então isso é ameno. Mais secas, como nós estamos passando aqui agora. Na realidade, as secas começam de outono e inverno. Por isso que o cara tem quando tá rinite, bronquite, sinusite, asma, quando chega nessa região, eu tenho rinite, chega a entrar em desespero, falta de ar, ok? Alergias, etc. Aqui é o tropical semiárido, que você sabe que é o domínio do sertão, e aí você tem, não é, chuvas escassas e mal distribuídas, chove poucos meses no ano. Aí o indivíduo acha que o sertão é só assim, e não é. Cuidado com isso. Você encontra, por exemplo, esta área aqui, que é o Vale do Cariri no Ceará e Pernambuco, aqui no Ceará, Vale do Cariri no Ceará, no sul do Ceará, onde tem Juazeiro do Norte e Crato. Então a revolta do Juazeiro, quando aconteceu lá no Padre Cícero, é em Juazeiro do Norte, no Ceará. Então, aqui é um brejo, região que chove muito. Você tem nessa divisão aqui com o Piauí praticamente, nesta área entre o Ceará e o Piauí, você tem uma região chamada Serra da Ibiapaba. Já falei dela em alguns vídeos aqui, a Serra da Ibiapaba, que aparece nos livros de José de Alencar, onde minha família toda é daquela região, família Ximenes ali, toda aquela região, né? Ibiapina, Tianguá, Viçosa, São Benedito, Ipu, Bajara e etc. Então ali, o Bajara, por exemplo, o índice pluviométrico do Bajara, que faz parte do domínio do sertão, é de 1.800 milímetros por ano, cara. Ou seja, é chuva demais. E as temperaturas na Serra da Ibiapaba, quando chegam no inverno, elas chegam a 12, 13 graus com aquele nevoeiro danado. Dá até medo, gela a alma. É um frio úmido.
Cuidado, acharem como vai sertão. Aí você fala assim, alguém fala, levou casaco? Você falou, não precisa levar casaco. Precisa, filhão, porque tem região ali que você, mesmo sendo aqui de São Paulo, você treme ao chegar ali. Depois, senhor, você tem o tropical atlântico, também chamado de tropical úmido. Tá? Tropical atlântico ou tropical úmido ou tropical marítimo. E aqui você pode ver o seguinte, que eu fiz aqui de uma cor azul e aqui de uma cor preta. Por quê? Porque tem um porém nisso aqui, filhão. Aqui suponhamos que seja o sul da Bahia, aqui até o estado do Rio Grande do Norte, a região da zona da mata. Mata o quê? Mata Atlântica, filhão. Esta região, graças à ação de uma massa chamada massa polar atlântica, que vem lá da Argentina e atinge até aqui, você tem chuvas de inverno. Professor, peraí. No sertão também fala-se de chuva, que o inverno chegou. Tem uma música do Luiz Gonzaga que fala o inverno chegou. Já falamos isso no vídeo, mas vamos repetir. Para o sertanejo, cuja variação de temperatura é praticamente nula, o inverno para eles é o verão para a gente. Quando é verão lá, eles chamam de inverno, porque chove. Não é por causa da temperatura. Cuidado, o inverno do sertão está entre aspas. E tem prova que não traz isso. E essa prova então está errada. O inverno do sertão, ele é o inverno entre aspas, porque ele acontece nos meses de verão, quando acontecem as chuvas, tá? Agora aqui não, aqui acontece chuva de inverno mesmo, tá? Graças à ação da massa polar atlântica, do sul da Bahia até o Rio Grande do Norte. E nessa região aqui, Rio de Janeiro, Espírito Santo, onde está o número 4, São Paulo, são chuvas de verão mesmo. Chuvas de verão. Esta letra D que eu coloquei aqui no número 4 tem um porquê, filhão. Por que é, senhor? São as encostas da Serra do Mar. A região que mais chove dentro do Brasil. Itapanhaú, uma pequena cidade próxima à região de Guarujá, já choveu 4.758 milímetros no ano. Muito mais que qualquer índice que o senhor tenha ou a senhorita tenha na Amazônia. Por isso, quando você vai em Ubatuba, naquelas grandes falésias de Ubatuba, aquela coisa toda, você vai para o litoral paulista, o pessoal chama de Uba-chuva, porque chove abundantemente. São as chamadas chuvas ali que vêm do oceano e aí chocam-se com as encostas da Serra do Mar, formando as chuvas orográficas ou de relevo. Cuidado com isso em provas. Aí você tem o tropical de altitude, que é nas terras altas do Sudeste. Entretanto, lembrando a vocês que moram na minha área aqui, 017, Fernandópolis, Noroeste, o interior paulista, aí é o tropical típico. Mas nas áreas altas do Sudeste, passou ali, já vai chegando ali próximo a Campinas, tal, aquela região toda, a região da Serra da Mantiqueira, vai São Paulo, vai a região do sul de Minas Gerais, vai a região da zona da Mata Mineira, vai ali no Espírito Santo, na região serrana do Espírito Santo, região serrana do Rio de Janeiro, é o tropical de altitude. Tanto é que você sabe melhor que eu, que você que mora no Rio de Janeiro, que os primeiros imigrantes que chegaram no Brasil oficialmente, primeiros imigrantes oficiais, que foram suíços de origem alemã, foram para a região de Nova Friburgo e fundaram ali para que estavam próximos ao Rio de Janeiro, e as temperaturas ali são amenas. Se você mora ali em Resende, Itatiaia, aquela região ali, aquela região tem uma temperatura muito amena. Inclusive o pico do Itatiaia, quando você vai no inverno, mas nem os gigantes de gelo em Mira aguenta. Então é o seguinte, filho, tem os 5 aqui, tropical de altitude, o relevo mamelonar, de mares de morros. Pronto. Agora o 6 tem uma coisa, é o subtropical. Lembrando o seguinte, filhão, o tropical de altitude, veja bem, ele abrange até a região do norte do Paraná, Jacarezinho ali, Londrina, Paranavaí e tal, Norte Velho, Novo e Novíssimo do Paraná, região que está ao norte do Trópico de Capricórnio, ele é o clima tropical de altitude. Cuidado com isso nas provas, cuidado com isso. Agora o subtropical na realidade, ele está na zona temperada do globo.
Então o Brasil tem terras na zona temperada, só que devido à proximidade, a proximidade que nós temos dos trópicos, então nós falamos subtropical. Lembrando o seguinte: São Paulo e Mato Grosso do Sul são cortados pelo Trópico de Capricórnio. Então São Paulo e Mato Grosso do Sul cortados pelo Trópico de Capricórnio, além do Paraná. Então o norte do Paraná é tropical, né, abaixo do Trópico de Capricórnio, ou seja, ao sul, o norte do Paraná é tropical de altitude. O que está ao sul do Trópico de Capricórnio é subtropical. A região de Dourados, ali no Mato Grosso do Sul, né, é ali subtropical. São Paulo, ali no Vale do Ribeira, ali no sul de São Paulo, é subtropical. Apesar das características serem parecidas com o clima tropical. Cuidado com isso em provas, filhão. Então o subtropical, qual é a característica dele? Elevadas amplitudes térmicas. Antes aqui, ó, tropical de altitude. Qual é a característica dele, professor? Chuvas de verão, secas de inverno. É igual ao tropical? É. Só que é o seguinte, tem elevadas amplitudes térmicas, enquanto o tropical típico tem baixas amplitudes térmicas. Agora voltando ao subtropical. Subtropical, elevadas amplitudes térmicas, temperaturas médias amenas. E aí daqui a pouco a gente vai questionar isso aqui. E nós temos a melhor distribuição de chuvas que você tem dentro do Brasil. Você deve lembrar, você não deve lembrar, mas o seu pai lembra bem. Palmeiras e Grêmio. Quando o Grêmio desclassificou o Palmeiras era do Luxemburgo e o Grêmio do Filipão. E aí chegaram ao Filipão e falaram: olha, Filipão, em São Paulo está chovendo muito, vai prejudicar o time do Grêmio? Qual foi a resposta de Filipão? Bate, aqui no Rio Grande nós jogamos todos os meses com campo encharcado. O que Filipão dizia? Que na região sul havia uma boa distribuição, uma distribuição equânime de chuvas. Não há uma diferença. Se você pegar, quando formos analisar, por exemplo, o gráfico de chuvas do sul, você vai ver que praticamente é a mesma coisa todo mês. Mas entretanto tem três coisas aqui. Olha a letra E, a letra F e a letra G. Aqui tem a Mata Atlântica, não tem? Tem, mas é subtropical. Agora, o que é a letra E, professor? A letra E eu chamo de subtropical litorâneo. E você encontra muitas vezes assim, você não encontra subtropical litorâneo, você encontra assim, verões. Você tem verões quentes e invernos amenos. Não são muito frios. Professor, Porto Alegre é frio para encardir, já fui para Porto Alegre, mas Porto Alegre não é a capital mais fria do Brasil, é Curitiba. Apesar da latitude de Curitiba ser menor do que Porto Alegre, está mais próximo da linha do Equador, Curitiba está a 900 metros de altitude mais ou menos, ela é mais fria do que Porto Alegre, hein? Cuidado. Aí você tem a letra F, a região serrana, regiões serranas, que eu chamo de subtropical serrano. Mas geralmente você não encontra esse termo, você encontra assim: verões amenos, não são muito quentes, invernos rigorosos, onde você encontra muitas vezes a neve. Você encontra a neve ali na região serrana gaúcha e região serrana catarinense. Curitiba também tem esses invernos rigorosos. Se você já foi em Curitiba no inverno e foi com as blusas que você usa aqui em São Paulo, irmão, você estava perdido, hein? Você estava quase no movimento sem blusa lá, né? O MSB. Depois, ó, a letra G. Aqui eu chamo muitas vezes de subtropical continental, mas você não encontra isso. Você não encontra subtropical continental, você encontra subtropical com verões quentes. Na campanha gaúcha, nos Pampas, a temperatura pode atingir acima de 43 graus Celsius. Já foi registrado isso no verão. Velho, aqui você não encontra, na minha região você não bateu essa temperatura até hoje. Verões quentes e invernos rigorosos.
temperaturas abaixo de zero, 6 graus abaixo de zero já foi também constatado lá em Uruguaiana. Temperaturas, então a amplitude térmica provavelmente a maior do Brasil. Então vejam que eu já passei para alguns alunos nossos aí dessas aulas ali, um mapinha pequenininho, um mapa lá tal, explicando. Aqui eu fui mais a fundo para mostrar para vocês as nuances que existem em cada clima desse aqui. Cola conosco, fião. Se gostou, dá like. Se não gostou, eu vou fazer o quê? Entendeu? Acho que eu vou a próxima situação minha ir para carreta furacão, que é o que me resta nessa existência no final dela. Ou quem sabe, em vez de carreta furacão, fazer o velório furacão, né? Fazer um carro daqueles preto assim, e a gente tudo de morte saindo atrás dele assim, pulando, né, de alegria. Tamo junto. Já Elvis, Paradinha Louco Abreu, e terminamos por aqui hoje.